e dizia-lhes: Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram: Por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou, e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo que surpresa Jesus, ocorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: Que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-mo cá. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água, para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: Creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: Morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe, em particular: Por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: Esta espécie de demônios não se pode expulsar
senão pela oração. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam estas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhe: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe, e todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe: mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para a jena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que, tendo 2 pés, seres lançado à jena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que, tendo os 2 olhos, seres lançado à jena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, comentário breve acerca da palavra de hoje, que me tocou muito forte no início, foi a pessoa, quando chegou em Jesus, o filho dele padecia de um mal desde pequenininho. Ele era possuído por um espírito que o deixava surdo e mudo, o lançava ao fogo, lançavam na água, tentando matá-lo. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar esse demônio. Outros eles expulsaram, mas esse não. Então o homem chegou em Jesus já meio incrédulo. De certo ele tinha esperança, porque eram os discípulos de Jesus que também já haviam expulsado outros demônios. E eles não conseguiram, então esse homem foi perdendo a fé. E ele virou para Jesus e falou assim: se podes. Ele duvidou de Jesus, né? Se podes, cura, tira esse espírito do meu filho. E Jesus fala de uma forma meio irônica: se podes alguma coisa. Ele repete aquilo que o feriu. Duvidou de Jesus aquele homem. Quantas vezes nós não podemos criticar este homem, meu irmão, minha irmã?
Quantas vezes nós duvidamos do poder de Jesus no nosso coração? Quantas vezes nós pedimos algo para Deus, para Jesus, e em seguida duvidamos daquilo que pedimos? Será que Jesus pode mesmo? Será que Ele vai curar isso mesmo? A gente duvida, né? Mas aí Jesus, Ele já fala. E Ele está falando isso para mim e para você agora. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Se você crê realmente em Deus, tudo é possível. Meu irmão, minha irmã, não duvide nunca. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas Ele faz o impossível quando é para realmente o nosso bem. Porque Ele conhece mais o nosso bem do que nós mesmos. É como uma criancinha a sua mãe. Aquela criancinha, ela pode estar chorando para a mãe pedindo um doce. Mas a mãe sabe que se ela der, por exemplo, aquele doce naquela hora, a criança não almoça. E o almoço é muito mais importante do que o doce, porque o doce é uma caloria vazia, que só faz mal. O almoço não traz nutrientes para a vida da criança. Muitas das vezes nós nos voltamos para Deus como aquela criança se volta para a mãe. Senhor, eu quero isso agora. Como a criança pede o doce para a mãe. Mas Deus fala assim, não, meu filho, espera, não é a hora certa agora. Eu vou te dar isso porque é muito melhor para você isso. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ter confiança em Deus. A criança, ela tem que ter confiança na mãe. Porque aqui na terra, a mãe é a pessoa que mais ama ela. Que mais quer o bem dela. Né? Então, voltando, né, ao Evangelho, então Jesus falou, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino exclamou, eu creio. Vem em socorro à minha falta de fé. Meu irmão, minha irmã, essa é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias para Deus. Senhor, eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé, vem em socorro da minha miséria. Vem em socorro da miséria do meu coração, que ainda quer duvidar. Eu creio, Senhor, eu quero crer completamente, sem uma sombrinha de dúvida. Vem em socorro para me ajudar nisso, Senhor. Porque sem o Senhor eu não dou conta nem disso. Mais à frente, os apóstolos perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, sendo que eles haviam expulsado outros. E Jesus vira e fala assim, esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Nós temos que orar muito a Deus, dependendo da situação. Muito, muito, muito mesmo. Existem situações na nossa vida que não basta a gente falar, Senhor, cura, Senhor, muda. Nós temos que orar. E não é essa oração que Jesus fala, é vida de oração. É vida de oração constante. De entrega a Deus. Então, você tem alguma pessoa na sua família, meu irmão, minha irmã, que está seguindo pelo caminho ruim? Muitas das vezes, o que nós podemos fazer é orar a Deus e orar incessantemente. Me veio na cabeça a passagem daquela viúva que ia ao juiz e pedia justiça para ela. E ela foi uma vez, o juiz não atendeu, ela foi de novo, o juiz não atendeu, ela foi de novo, o juiz não atendeu. Só que ela ia incessantemente. Como ela ia incessantemente, teve um momento que o juiz falou, eu vou fazer justiça para ela, porque ela não para de me pedir. E Jesus contou essa parábola porque Ele queria que nós aprendêssemos a ser desta forma. Vamos pedir a Deus, meu irmão, minha irmã. Você podendo, não falte à Santa Missa. Você não podendo, você tem alguma enfermidade que não te deixa ir. Você pode, a televisão, os meios de comunicação trazem tantas coisas boas para nós hoje. Nós temos tantos canais de evangelização. Nós temos o Santo Rosário. Então pede, reza muito, reza muito, reza muito, incessantemente, o dia inteiro.
Porque Jesus disse: esta espécie de demônio só se pode expulsar senão pela oração. E tem muitas ainda que só com jejum e penitência, junto com a oração. E o nosso mundo está muito difícil hoje em dia. Nós temos que fazer isso, para a honra e glória de Deus. Mas ao final, outra coisa que eu achei importante é que existia uma pessoa que não fazia parte dos apóstolos de Jesus, ali daquele meio mais íntimo de Jesus, que também expulsava demônios em nome de Jesus. E os discípulos proibiram. Jesus falou: não proibir. Não vá proibi-los. Porque não tem ninguém que faça prodígio em nome de Jesus que depois vai falar mal de Jesus. Pois quem não é contra Deus, quem não é contra nós, é a nosso favor. E Jesus fala: quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá sua recompensa. O valor das boas ações que nós fazemos. Jesus quer mostrar que as nossas boas ações têm valor muito grande no céu e Deus vai nos recompensar. É claro que nós temos que fazer não pensando na nossa recompensa. Porque aí é ruim, né? Imagina uma pessoa que vai te dar um abraço porque a mãe vai dar um pirulito, uma criança que vai te dar um abraço porque você escutou a mãe falando que vai dar um pirulito para ela depois se ela te der um abraço. É uma situação meio ruim, né? Você pensa assim: será que tá me abraçando porque gosta de mim ou porque vai ganhar o pirulito? Eu acho que se ela não ganhasse o pirulito, ela não me dava um abraço. Então perde a força. Faça, meu irmão, boas ações pensando em agradar a Deus. Pensando em ser realmente bom de coração. Vamos pedir isso a Deus. Que nós façamos as boas ações livres desse sentimento de recompensa. Pensando unicamente no amor que nós temos que ter ao próximo. Mas aí Jesus adverte pior. Imagine. Porque se você faz uma boa ação, você pelo menos está fazendo bem, mesmo que seja com segundas intenções. Agora, talvez vai macular aquela boa ação e ela vai perder bastante o sentido. Mas pelo menos você fez uma boa ação. Agora você imagina as pessoas que ainda levam as outras a pecar. Imagina uma pessoa que fala: isso não é pecado não, pode continuar fazendo. Não, eu vou levar o meu filho para esses lugares de prostituição, para ele conhecer a vida. Meu irmão, minha irmã, se você levar qualquer um a pecar, Deus vai ficar muito bravo. Porque assim, quando nós pecamos, nós já machucamos o corpo de Deus. O dedão, ele faz parte do corpo de Deus, ele é só o dedão. Mas se o dedão machuca do seu corpo, meu irmão, minha irmã, só ele machuca, ele não fez machucar mais nada. Porque tem hora que o dedão tropeça e machuca o corpo inteiro, né? Porque a pessoa cai. Mas imagina que o dedão só esbarrou numa quina. O corpo inteiro sente aquela dor. O corpo de Cristo não é diferente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, qualquer parte do corpo, se está machucada, o corpo inteiro sente. Então, a igreja de Cristo, se um peca, todo mundo sente. Isso é o sentido do corpo de Cristo. Mais à frente quero falar melhor. Mas o pecado, ele é grave, mesmo que seja um pecado que você cometeu, que fez só mal para você, ele fere o corpo inteiro de Cristo. Por isso que o pecado é grave. Talvez você pense que não. Só o dedão pensa, só eu tô machucado mesmo. Não é assim. É tudo ligado. O corpo inteiro é ligado. Se o dedão tá doendo, você sente, parece que a gente sente aquela dor pulsando no corpo inteiro. É só lá. Mas o corpo inteiro tá incomodado. Não é verdade? É desse jeito com o corpo de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos tomar muito cuidado com as nossas ações. Vamos tentar fazer o que é justo, o que é certo. Vamos lutar com todas as forças contra o pecado. Mas se nós cometemos um pecado, Deus é muito bom e muito generoso. Ele deixou para nós
né? E na continuidade dos apóstolos, ele deixou para nós os sacerdotes, deixou para nós o sacramento da reconciliação. Então o dedão foi lá e machucou, o corpo inteiro está doendo. Vai no médico, né? Passa um remédio. Isso é a confissão, é você passar um remédio para sarar aquele lugar. O pecado é assim. O pecado machuca, fere toda a comunidade, fere toda a igreja de Cristo, todo o corpo de Cristo. O sacramento da reconciliação veio para tirar aquilo. E acima disso, a igreja eu ainda quero estudar bastante para falar sobre isso, porque eu não quero falar nada que seja contra a santa doutrina. E se você souber e escutar alguma coisa que eu falei, que talvez ficou mal entendido, por favor, não deixe de escrever nos comentários, para que nós não levemos ninguém a erro. Eu não quero levar. E às vezes, por falta de atenção, por falta de raciocinar direito na hora que eu estou falando, pode sair alguma coisa errada. Então eu te peço, por favor, deixe nos comentários. Tá bom? E sempre leiam os comentários se tiver, porque se tiver alguma coisa errada que eu falei, você vai ver ali e você vai ficar certinho, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, além do sacramento da reconciliação que nos volta para estar de novo debaixo da graça de Deus, existe um remédio que volta, é como se voltasse ao estado anterior ao pecado, que são as indulgências. A indulgência plenária, ela apaga a pena. Eu quero estudar direitinho para explicar para vocês, mas é como se aquele dedão não tivesse sido machucado. É como se ele ficasse são, completamente são de novo, sem qualquer marca. E isso é uma graça muito grande da igreja e só é possível porque nós somos um corpo. E o sacrifício de Cristo, o sacrifício dos mártires, os sacrifícios dos santos, nos dão esta possibilidade da igreja dar a indulgência. Eu ainda quero falar direitinho sobre isso, mas se te deu curiosidade, pesquisa e coloca também nos comentários. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar todos com Deus na luta de fazermos sempre o que é reto, o que é justo e o que é agradável a Deus. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!